Olá, sejam bem-vindos a mais um Conexão Mercados aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado, Conexão Mercados é mais um programa dentre os demais aqui, os muitos programas de qualidade aqui no canal da BMC. Então aqui você sempre fica muito bem informado sobre o mercado financeiro e investimentos, sempre com pessoas entrevistados, convidados, capacitados do mais alto gabarito, ó, fazendo o jabá, porque hoje eu tenho um amigo de longa data. Aliás, o Conexão Mercados tem sido uma marca, tenho trazido bastante aqui, bastante amigos de mercado financeiro, de pessoas que estão há muito tempo compartilhando toda a experiência. Rodrigo Antunes, tudo bom, meu velho? Tudo bem, bom dia, obrigado. Da WIT, hoje tá na WIT, hoje não, né? Faz um tempo já tá na WIT. Já. Bom, vamos lá, né, bichão? Vamos falar de mercado aqui. Pô, quanto tempo? Histórias. Quanto tempo você tá no mercado já, cara? Aqui entramos em 93, 1900, antes do Plano Real. A gente viu nascer o Plano Real lá no Pregão. Sim. Entrei pelo Banco Econômico, auxiliar de Pregão. É 109? 109, tá bom de memória, né? Cabeça boa. 109, depois virei operador, fui para correção. Lembra da 008? Correção, fiquei até 97. E aí teve a crise da Rússia lá, acabou virando o Banco Sistema. 101. E o Banco Sistema, infelizmente, tivemos um prejuízo alto lá, acabou quebrando. E aí fui para Sênior. Lembra a corretora Sênior? 020. É que, só para o telespectador entender, quando a gente está brincando de nome de corretora, cada corretora tinha uma placa com uma numeração. Isso. Então, pô, você imagina, trabalhando tanto tempo lá, você batia o olho, você sabia a corretora, o banco que era, né? E tinha que saber, né? Tinha. Na hora de fechar lá as operações. Fechei com quem? Quem é o cara? Qual a placa? Exato. Aí passei da Sênior, fui para Convenção. 127. Fiquei lá uns 2 anos, fui para Capital Markets. 028, que tá aí ainda. Caraca, você rodou, hein, parceiro? E depois para Itaú Corretora. Que eu fiquei 17 anos lá na Itaú Corretora. Mas eu pensei que você operasse pelo Citi, cara, quando eu tava... Eu atendia o Citi um bom tempo, acho que de 97 até 2007, você era operador uns 10 anos. Eu atendi bastante tempo. Quero falar disso também, aproveitando no nosso bate-papo. Caraca, meu! Eu rodei bastante. É que era natural naquela época também, pela demanda e a mão de obra ser muito escassa, que para você treinar um operador de pregão não dava tempo. Você não passava na rua, mandava um currículo pro cara, você tinha que ser um cara treinado. E aí pegavam, os caras que rodavam muito eram os caras bons, porque sempre tinham uma proposta. Sempre te aparecia uma proposta melhor e você queria evoluir. Você não quer trabalhar para mim? Você não quer trabalhar? E você ia, chegava num ponto, né? Isso. Que o cara, no salário, ele não conseguia mais, por exemplo, pagar um salário, porque às vezes o salário do gerente do pregão, o gerente ali, o cara o top de linha que coordenava os operadores, era o teto do cara. Era o teto. Só que aí você tinha as variáveis. Só que você tinha as variáveis. Se você levasse um cliente, por exemplo, o Citi, né, foi um grande cliente que me ajudou muito. Você levava ele para mudar de corretora e você acabava sendo comissionado por isso. Puta, Rodrigão, já entrando nesse primeiro assunto aí, o mercado sempre foi assim, né? Sempre foi bons clientes para ter bons resultados e boas receitas, né? Não tem jeito. Não muda muito. Acho que qualquer segmento, né? Não muda. Na minha vida, o que mudou um pouco foi que era muito institucional. Na época de pregão. Não existia trader. Pessoa física era muito pouco. Não tinham os mini contratos, não existiam, né? E aí eu naquela época, eu já percebia, quando começou o pregão eletrônico, que alguma coisa ia acontecer, né? Então eu comecei a me movimentar. Não sei se você lembra, comecei a dar aula em faculdade, fiz o mestrado, né? E aí eu falei, tenho que pensar em alguma coisa diferente. E aí a gente acaba indo para a parte de... Mas você sempre foi um cara dentro do pregão ali, da dinâmica do pregão, sempre foi um cara que ficou meio out. Não no sentido de ser melhor ou ser um cara exclusivo. Mas você sempre procurou ali, dentro da sua dinâmica, era perceptivo, você não ficava naquela... Porque muitos caras que estavam no pregão sempre caracterizou aquilo como se fosse eterno. Perfeito. Né? E a gente já teve um insight de quando começou o eletrônico na Ásia, de que o pregão ia acabar um dia. E durante uns 3, 4 anos foi avisado, o pregão vai acabar tal ano. Tinha dia, hora para acabar. E você tinha que se preparar, né? E você sempre foi um cara que estava sempre correndo atrás, falando muito com o cara de mesa, até mesmo tendo bastante contato com a mesa, porque existia uma lacuna muito grande entre mesa e pregão.
Eram dois universos diferentes. Raros operadores tinham contato com os caras da mesa. Eu, por exemplo, não tinha acesso. Não tinha, era só aquele, beleza, tudo bem, mas não tinha aquela parceria, né? Eu sempre tentei buscar ver um pouquinho à frente. Claro que para mim evolução, né? Óbvio que, como você disse, não é ser melhor nem pior do que ninguém. Cada um dentro da sua capacidade, da sua evolução, do seu momento de vida. Mas eu tinha comigo que eu precisava aprender algo mais, né? E aí foi quando eu tive o contato com pessoa física, né, que é um bicho totalmente diferente, é um negócio diferente, mas no final é cliente também. Mas naquela época, você acha mais fácil aquela época, por exemplo, para você assimilar as demandas de mercado? Eu falo por quê? Porque a WIT hoje é um escritório de uma assessoria de investimentos, depois a gente vai falar um pouquinho, porque você é especialista principalmente nessa questão de sucessão familiar, para empresas, de modo geral, para também pessoa física e jurídica. Mas hoje, quando uma pessoa vem para o mercado, um telespectador que está assistindo, principalmente aquela pessoa que está trabalhando no mercado financeiro, ela vem hoje, de uma certa forma, antigamente era tudo mais centralizado. Você tinha uma corretora com 7 pessoas e as 7 pessoas tinham os produtos. Hoje você tem uma corretora, um escritório com, sei lá, 500 pessoas e uma grade de produtos e o cara, ele entra no nicho, sou do seguro, eu sou da renda variável, então esses nichos. Então hoje, por exemplo, você vê a pessoa que está chegando no mercado, pela amplitude que se tem de investimentos, mais difícil para o cara assimilar, para você especializar em 1, 2 nichos e seguir, ou dá para abranger tudo? Essa é uma questão bem interessante, porque eu acho que o mercado se tornou muito mais transparente, trouxe uma democratização para a pessoa física. Eu acho que dá para ele acessar todos os produtos de investimento hoje em dia, coisa que há 10, 15, 20 anos atrás era impensável, né? Quem está começando agora, eu acho que ele tem que ter essa visão generalista, mas seria interessante ele focar algum ponto específico. Pô, gosto de renda variável? Cara, vamos aprender tudo que eu puder sobre renda variável. Do trade, de múltiplos, de gráfico, tape reading, tudo que for possível, né? Para ele poder se dar bem. Acho que o especialista é o que se dá melhor. Não tem jeito. Não adianta você ser generalista. Esse é aquele cara que está trabalhando no universo. Né? O generalista, ele, como o próprio nome diz, ele não faz nada muito bem. Investidor, Rodrigo, um investidor comum. Como é que você trata o cara? Como é que você conversa com esse cara? Então, esse cara, por isso que a docência foi importante. Porque tem que ser muito didático. Quando você pega um advogado, quando você pega um médico, um empresário... O cara é bom naquilo que ele faz. Ele é bom, ele sabe ganhar dinheiro naquele negócio. Mas ele, às vezes, não sabe preservar aquilo que ele ganhou. E essa é a nossa grande preocupação. Sabe, Marco? A gente vê pessoas que têm salários muito bons, que ganham muito dinheiro mensalmente e, às vezes, está no cheque especial. Impressionante. Pessoas ganhando valores assim bem fora da curva e o cara usando cheque especial no banco. Mas por que isso? Porque ele não tem um planejamento. E é um cara estudado, PhD e etc. Às vezes não consegue lidar com a parte de investimentos. Então a gente tem que ser meio que professorzão para poder ajudar essas pessoas a entender o mercado, né? Fazer uma distribuição de investimentos. Para isso, nos escritórios maiores, tem os especialistas. Por isso que eu te falei. Que é o caso, a figura do assessor. O assessor, ele tem uma visão mais que abrangente para entender o cliente. Quais são suas demandas, aí o assessor puxa o cara. Aí o assessor, beleza, você quer falar de renda variável? Beleza, deixa eu pegar um especialista em renda variável aqui do escritório e vamos falar sobre bolsa com você. Você quer saber sobre planejamento sucessório? Vamos pegar aqui uma pessoa dedicada a planejamento sucessório, que manja... Então, ele é meio que o comercial. É o comercial, mas é o assessor. Eu ouço isso constantemente, tá? Amigos, investidores, pessoas que querem investir. Eu queria uma dica que você desse para poder investir no mercado financeiro, mas eu queria ganhar, mas eu não quero perder. Porra, velho. Não existe. Mas eu ouço isso constantemente. As pessoas vêm e quero investir, quero ganhar mais, mas não quero perder. Então, aí tem um livro bem interessante que eu estou relendo agora, de 1996, chama Desafio aos Deuses. A fascinante história do risco. Esse livro é muito legal, acho que vale muito a pena ler. De novo aí, então, como é o desafio? Desafio aos Deuses. Aos Deuses. O fascinante... Quem que foi o... É o Peter Bernstein. Tá. Depois eu posso compartilhar com você. Ele é dono de uma consultoria financeira nos Estados Unidos, que o risco é inerente a qualquer negócio. Então, quando alguém bate lá e fala, quero ganhar dinheiro sem correr risco, aí eu
tenho que dar aquela aulinha e falar, olha, a partir do momento que você acordou de manhã, você já está correndo risco. Então, o nosso trabalho, essencialmente, é transformar um cliente que se diz conservador em um cliente sofisticado. Por isso que eu tenho que ir ensinando ele aos poucos como acessar esse risco maior que o mercado, para ter um retorno maior, né? Então, isso com certeza eles batem lá, eu quero ganhar tanto por mês, sem correr risco, e não existe, né? A gente tem que falar real, tem que ser transparente e falar, olha, isso não existe, né? Mas a gente tem como transformar você em alguém a tolerar os riscos que o mercado tem. O brasileiro aprende só na dor, não tem jeito. O cara vai começar a correr para a bolsa de novo, quando taxa de juros não chega a 2%, eu acho que taxa de juros 2% de novo, eu não consigo imaginar, eu vivo para acompanhar isso. Juros a 2% no Brasil, acredito que não deva acontecer. Mas quando os juros começar a baixar, e o pessoal não sente até hoje, a galera não sabe, assim, muitas pessoas, grande maioria, não se ligou ainda da inflação ainda. Que o cara, mesmo esses 10% aí que a gente fala de taxa Selic, a inflação é muito maior que isso, cara. O cara não consegue. Se ele colocar um dinheiro no começo do ano, se ele tiver que usar esse dinheiro para comprar o mesmo produto no final do ano, ele não consegue. Não compra, entendeu? Porque a inflação tá indo. E as pessoas não entendem. Muita gente não entendeu ainda por um motivo também. Primeiro, porque economia é uma coisa que é um mal necessário, né? Você que deu aula em faculdade, percebe que quando as pessoas, dependendo do... Metade da sala tá interessada, metade da sala tá lixando a unha, porque o cara não quer, o cara não quero fazer isso, mas ele tem que aprender. Todo mundo tem que aprender. E aí, vem nesse ponto, e a pergunta que eu faço para você é o seguinte: dentro dessa lógica da obrigação do cara ter que aprender hoje, as escolas estão dando treinamentos para os alunos de educação financeira, tendo essa obrigação em você falar de investimento, qual que é a porta de entrada para a pessoa poder entender hoje e por menos se familiarizar com essa questão de investimentos? Cara, é um livro, é o que é o próprio colocando em risco, investindo um pouquinho? Qual que é a sua lógica em relação a isso? Eu penso assim, e é a dica que eu sempre dei para as minhas filhas, né, que o primeiro livro a ser lido quando se fala em educação financeira, a meu ver, é o Pai Rico, Pai Pobre. Para mim é famosíssimo, né? É um livro que é interessante porque não adianta eu falar de investimento para alguém que não consegue poupar, que gasta mais do que ganha. Você concorda? Não adianta a pessoa ir toda endividada que, vou investir para ganhar dinheiro. Cara, já começou errado, porque você está gastando mais do que você ganha. E esse livro fala muito sobre isso. Fala sobre como eu tirar um pedacinho da minha receita mensal e guardar. E aí usar o resto para pagar as contas. A inversão aqui, no Brasil a gente pensa ao contrário, eu vou pagar minhas contas, se sobrar eu guardo. Nunca sobra. Então, não, porque o cara... esse livro fala muito desse educacional. Então, é um livro super tranquilo, acessível, é gratuito pela internet, né, fácil leitura. A partir do momento que eu consegui criar esse hábito, depois de 6 meses eu estou conseguindo guardar parte da minha renda, o que eu faço com isso? Aí eu entro no investimento. Aí eu vou me aprofundar um pouco mais, fazer um curso sobre trade, sobre crédito privado, sobre outros tipos, porque aí eu tenho uma reserva e aí eu aprendi a lidar com isso. Esse para mim é o livro básico de educação financeira, que é para qualquer um. Você está bem voltado para uma linha mesmo de ensino, de doutorado, porque você já falou 2 livros aí para a galera, então dá para ver que você gosta de ler mesmo, né? Assim, eu acho que o conhecimento não ocupa espaço, né? Eu acho que é a única coisa que eu acho que ninguém vai tirar da gente. Então a gente tem que buscar esse conhecimento da mesma forma que eu vejo, te parabenizo, você se reinventou também demais, porque é um cara lá do trade, do dia a dia, continua fazendo isso porque gosta, sim, não tem jeito, mas você reinventou. Olha teu programa, olha você na mídia, eu admiro pessoas assim, não ficarem acomodadas com o que sempre fez. Um desafio. É um desafio e não deixa de ser um aprendizado. Mas, Rodrigão, você sabe que convidando você para esse quadro, para o Conexão Mercados, é justamente essa... Eu penso, né? Hoje eu penso que a gente tem que dar voz para as pessoas experientes do mercado. Então você, por exemplo, com tanto conteúdo, já em primeiro bloco do programa, já falou em 2 livros, que o telespectador vai estar anotando, de repente, O Pai Rico, O Pai Pobre é um livro mais conhecido. Esse outro que você falou, esse primeiro, que é o... Desafio aos Deuses. Desafio aos Deuses, eu não Gestão conhecia. De risco. É muito, você entendeu? Então, interessante. Então, dá voz para quem conhece, dá voz para quem tem experiência,
dá voz para quem entende, dá voz para quem consegue transmitir algo de valor. A internet, as mídias sociais hoje, e a gente fala de investimentos, eu bato nessa tecla aqui e sou exaustivo e repetitivo em falar da composição, da ganância com a preguiça. No mercado é isso. Então, se eu tenho para você o seguinte, você vai ligar para um cara e falar, vou te dar dinheiro de graça, ou vou fazer uma ferramenta aqui para você ganhar de graça, pode até ser que ela exista, mas está associando a ganância e a preguiça. Então, o cara não vai querer. Então, não estimula a pessoa a falar de investimento. Então, quando você traz alguém que você dá espaço para pessoas, os demais que sentam aqui, pessoas que conhecem de mercado, e vai trazer um conteúdo de valor, vale muito a pena. O que está acontecendo hoje na internet é que tem um monte de idiota, com todo respeito, tem muita gente boa, mas assim, tem um monte de idiota falando de mercado financeiro, puta, fique rico da noite pro dia, pegando onda, postando assim, eu acho um absurdo. E as pessoas caem, o cara com um carrão lá, com uma Lamborghini, com um relógio, falando de investimento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E mal sabe ele fazer investimento. Não sabe. Ele é vendedor de curso, né? Curso, produto, enfim. Mas sem fundamento. E é complicado. Cara, aí, sabe o que me entristece? Porque aí eu vejo pessoas sérias que conhecem de mercado fazendo coisas boas. Mas as pessoas sérias não querem falar também. Não querem falar e às vezes colocam tudo no mesmo balaio. Tá todo mundo. Porque aí, fulano, não sei o que, tal, todo também. Mundo. Falei, não, cara, esse aqui... o cara não sabe diferenciar. No escritório mesmo, a gente pega alguns assessores mais novos e aí eles falam alguns nomes, falam, não. Aí quando cita pessoas que eu conheço, falam, aí pode seguir. Pessoas do nosso convívio que a gente sabe quem são. Né? É que também a gente é do segmento. Né? Exatamente. Mas aí eu tento falar, segue tal cara, esse aqui pode ir, tal. Porque a pessoa quer saber também, ela quer ouvir. Só que é o que você falou, tem tanta gente... Desculpa a palavra, picareta no negócio. Normal, né? Normal. Normal não é, mas aí tá em excesso. E a internet fez isso, democratizou qualquer um, né? Então... vamos fazer o seguinte, a gente vai pro primeiro intervalo do programa. Nossa, passou rápido, hein? Na volta, eu tô aqui conversando com o Rodrigo Antunes da WIT, meu amigo de pregão, de longa data, falando sobre mercado financeiro. Então, muita coisa pela frente ainda. 2 minutinhos, voltamos depois dos comerciais. Muito bem, estamos de volta à Conexão Mercados. Rodrigo Antunes da WIT, hoje aqui, dando ar da graça, falando de mercado financeiro. Já falou de 2 livros. Vou falar um livro rapidinho e pegar a história de pregão. Um livro muda a vida, cara. Muda. E eu vou falar que eu sou testemunha disso porque mudou a minha. Tem um livro do Ivan Santana chamado Mercadores da Noite. Clássico. Mas eu me inspirei muito porque conta a história de um cara que operava com o próprio capital. E me incentivou a ser scalper na bolsa. Aquele livro, eu lia, e eu sou um cara que, infelizmente, eu não gosto de ler, não tenho o hábito de ler. Não é que eu não gosto, não tenho o hábito. É hábito. Não tenho o hábito de ler, leio muita coisa forçado, mas leio notícia, eu leio tudo. Tudo que é de mercado financeiro, que você está sobre empresa, eu leio porque eu gosto de estar informado sobre mercado. Então dá excesso. Ler um livro, outro livro que dá aquela paz interior, eu não tenho essa... Mas é o hábito. Você falou, é o hábito. Não tenho hábito. Então, esse livro mudou minha vida, cara. Esse livro, quando eu li em 95, se eu não me engano, foi um livro que me determinou, falou, cara, eu quero operar com minha grana, quero virar scalper do mercado financeiro. E naquela época, a gente tinha alguns caminhos. Sim. Né? Naquela época, qual era a sua visão que você tinha de mercado, cara? O que você queria para você naquela época? Qual era o seu sonho? 95, 96, foi um pouquinho antes do meu casamento, né? Eu tinha a intenção de ir para uma mesa, eu sempre tive a intenção de ir para uma mesa de operações. E hoje você está numa mesa de operações. E eu queria ser trader, mas trader de uma instituição. Eu não tinha muito essa visão do Você queria ser um broker, você queria... Ficar com o broker ligado lá e operando e tal. Eu tinha muito essa... Eu tentei. Você operava bem, viu, cara? E eu tentei, eu passei um tempo na mesa da corretora Sistema, na época, do Banco Sistema, operando DI com alguns brokers lá e tal. Mas por algum motivo que hoje a gente reflete, eu inventei de fazer o mestrado, que eu queria dar aula também. Né? Eu falei, que eu preciso ter 2 fontes de receita aqui, porque aí naquela época querer dar aula era uma coisa difícil. Era um negócio difícil, e era novo, a gente tinha 25 anos, 26 anos, era muito poucas pessoas falavam de investimento. E aí só que para eu fazer o mestrado, não dava tempo, a mesa a gente ficava até 7, 8 horas da noite trabalhando, batendo boleto e não sei o quê, não dava tempo, e eu tinha que me desdobrar, trabalhar. Então aí eu preferi voltar para o pregão, né?
a gente olha para verdade, trás. você ficou um tempo. Quanto tempo você ficou em mesa? Fiquei uns 2 anos. É verdade, mas você é sempre no pregão passar lá. Passava lá direto. Você passava para tomar os irmãos, né, cara? Pô, a gente cresceu junto, praticamente, sim. pô. 93. Eu lembro que você ficava um tempo sem aparecer, se aparecia. Ia lá, operava um pouco, tal, voltava. Mas aí eu inventei de fazer o mestrado, estudar um pouco mais para dar aula também. E aí não tinha tempo. Então, no pregão, a gente saía lá 4h30, 5 horas, já terminava o call, então dava tempo de eu estudar, né? Então eu fiz essa opção de vida, né? Mas o meu objetivo... E aí teve um lance também que em 97 você foi pai. E foi pai. Mudou a rota? Muda a rota. A gente teve as oportunidades, né? E não dá para arriscar muito, né? Não dá para arriscar. Você tinha opção, né? Vou arriscar. Quando eu estou sozinho, beleza. Vou arriscar ou vou comprar um apartamento? Você fala, pô, com filho e tal, vou comprar um apartamento, tal, mas tudo bem. Tá valendo. Isso é a vida. O momento, né? Da vida. Tanto é que hoje a gente tem escritório, tem um negócio diferenciado, né? E que eu acho que valeu muito a pena. E você está centralizando muito o pessoal do interior. Você está em Jundiaí? Hoje nós estamos em Campinas, 11 unidades no interior de São Paulo. Eu fico em Jundiaí, mas a matriz é Campinas, né? Então a gente tem 11 filiais. O foco nosso é interior de São Paulo, que é Então Campinas e região, interior de São Paulo, Rodrigo Antunes, beleza. São José do Rio Preto e Ribeirão também. Garoto! Jabá. Araçatuba também. Tá, vamos pra cima. Tomou todo mundo. Estamos tomando, cara. E é legal, porque, pô, eu sou nascido no interior, eu sou nascido numa cidade perto chamada Fernandópolis, né? Fernandópolis. Eu sou nascido lá e vim muito novo para São Paulo, já caí no mercado, tive a grata satisfação de cair no mercado financeiro, que é um desafio, sim, né? E a gente está construindo. Eu acho que a construção é eterna, né? Mas o desafio lá atrás, como você leu esse livro, eu li um livro também, citando outro livro agora. Pode, claro, por favor. É o Reminiscências de um Especulador Financeiro. Esse eu já ouvi falar. Cara, esse livro é uma... Eu acho que o Santana se inspirou nele para escrever, porque esse livro é antigo, é de 1950. Ivan Santana é um excelente escritor. Eu acho que o Santana se inspirou nele. Esse livro é muito legal, e quem me deu esse livro... quem me indicou esse livro foi o... Agora eu esqueci o nome dele, mas ele me indicou, falou, lê esse livro que você vai... Lá do Pregão. Caraca, alguém do Pregão indicando o livro. Mas indicou. Isso é coisa rara, meu, porque os caras não liam, ninguém lia lá, cara. Mas foi muito... Eu li aquele livro, li de novo agora, li umas 3 vezes já, porque é um livro muito gostoso de ler, Reminiscências, ou Lembranças de um Operador de Bolsa, acho que mudou o nome agora, e é muito... Eu escrevi um livro, sabia? Eu fiquei sabendo. Eu escrevi um livro, que cara. Que legal. Aí, fala aqui. Então, você sabe que eu esqueci que eu escrevi um livro? Eu esqueci. Caraca, meu. Que é tão fácil e imperceptível, chama Shutdown. Olha aí, que legal. Eu escrevi na pandemia. Publiquei, mas eu não fiz lançamento, porque tava tudo convidado. Agora, então tem que fazer agora. Eu faço depois, mas tudo bem. Mas me convida. Não, tudo bem, perfeito. Autografado. E aí, você daquela época continua. Não, então, aí o objetivo era esse, ir para uma mesa, fui, experimentei, gostei, mas eu fiz uma opção de estudar um pouco mais, fazer o mestrado, aí tive que voltar para o pregão, né? Aí o pregão teve aquela transformação pro eletrônico, e aí a primeira vez... Onde você ficou nessa época aí? Capital. A primeira vez que eu falei, Pregão Viva Voz vai acabar, foi em 2001 ali, que eu estava na mesa... Ali você já se ligou? 2001. Por quê? Eu estava na mesa aqui, ia sair um número lá pro dólar, e eu estava com o Citi na caixinha, que a gente tinha uma caixinha que atendia 4, 5 clientes institucionais, eu tinha Citi, Banco of America ali na caixinha, e o cara do Citi, que é um cara conhecido, eu não vou citar nome aqui, ele falou assim, Rodrigão, se eu falar para você comprar, você raspa o book. Cara, raspar no pregão, você lembra como era. Sim. Você dava 32 mil fechados e tomava 500 contratos, né? E eu, beleza. E aí ele falou, vai sair o número, falta aquele estresse todo. Toma, eu dei 2 cliques no mouse, eu tomei 2.500 contratos de dólar ao preço médio tal, sem erro operacional, sem nada. E falei para ele, olha, cliente, compramos 2.500 contratos de dólar, preço médio. Ele falou, caramba. Eu falei, caramba, digo eu, porque, para eu fazer isso aqui no pregão, eu ia ficar 2 dias para comprar. Aquele double click, que eu falei, cara, não tem como competir com esse negócio. Não dá. Não dá. E tô falando de 2001, que ainda era simultâneo. E ali você já falou, vai acabar. Cara, eu falei, esse negócio vai vir para ficar. Então, em 2001 eu tive esse insight, falei, olha,
pode aprender alguma coisa. Eu devia ter aprendido alguma coisa de tecnologia, sou uma negação, mas... Eu tô remando, cara. Mas a gente tem que evoluir. Hoje, programador é o cara mais procurado do que... A gente lê a época da revista Veja, que a gente lê aquela jornal, notícias populares, a gente pegava o Estadão. Né? Jornal papel. Hoje você pega uma criança, ela... Então, você imagina o nosso desafio para se adaptar com tecnologia. Mas aí ali você já se ligou com o mercado ia rolar. Aquele double click, para mim, foi crucial. Eu lembro de duas coisas que foi muito interessante na minha vida. Né? A primeira operação que eu fechei no Pregão Viva Voz, quando eu virei operador, lembro até hoje. Eu não lembro a minha. Eu comprei... a pessoa que estava na linha comigo, eu falei com ele essa semana retrasada, ela na correção, eu comprei 5 contratos de dólar a 1.276.500. Nossa Senhora! Do Guto do BFB. Não sei se você lembra. O Guto? BFB. O Guto Tarracadão lá? Eu lembro porque eu confirmei umas 10 vezes com ele. Comprei 5 contratos. Porra, ele, de novo. Eu falei, não, cara, não posso errar. Então, isso marcou. Cara, foi 5 contratos de dólar do grande, né? Não era mini. Não existia mini. E esse double click, que foi a transformação. Mas é engraçado que na vida, no mercado, vou falar de mercado financeiro, algumas coisas que se falam, algumas pessoas que estão do nosso lado, dão um significado tão importante, tem uma relevância tão grande na nossa vida que a gente não imagina. E principalmente a pessoa. É uma coisa que fala, uma simples palavra, um gesto, às vezes muda tudo, cara. Eu vou falando pra você porque, contando a minha história de mercado, vendo a minha trajetória de mercado, pessoas que estiveram do meu lado também, que falaram coisas, sabe, simples, que é no cotidiano do cara e aquilo me virava a chave, né, para o mercado. Então acho que por isso que é importante, mas assim, todas as pessoas as quais me deram esses insights foram pessoas experientes, pessoas que eu me espelhava e me orgulhava, no sentido de admirava. Eu falava, pô, essa é uma pessoa bacana. Agora os Manel, Zé Ruela falam, mas faz parte, normal, né? Normal. Acho que aprender a gente sempre aprende, né? Se é com o cara que inspira, eu acho que é legal. E não, isso você falando agora, eu lembrei assim uma coisa que eu acho que é uma responsabilidade social que a gente tem como formador de opinião. Por mais que eu venho de uma família humilde, né? Então assim, cara, o que você fala, a pessoa, os familiares, os amigos, eles então tem que tomar cuidado para não fazer uma besteira, falar uma coisa errada, né? Então é uma responsabilidade social. Então às vezes é o que você fala. Ainda mais a gente está aqui num programa que está em rede nacional, na televisão, chegar e falar, não, vem cá. E eu vou falar, eu tenho oportunidade da BMC de estar falando sobre o mercado financeiro, né? Até a turma aqui, o time da BMC, os donos, a equipe, diretoria, como um todo, acreditam bastante no meu trabalho, no que eu faço, nas pessoas que eu trago, sem hesitar. Então você, por exemplo, quem vem aqui? Pô, Rodrigo é um amigo meu. Então eles sabem que eu vou trazer um cara, uma pessoa que tem um gabarito legal, porque o padrão do programa, o padrão da programação em si, da própria rede da BMC, é um padrão alto nível para investimento. Não é jogando confete. Mas não é jogando confete, mas está virando referência. Já tá uma referência muito legal. Boa para o mercado. Isento, um negócio... Sim, imparcial. Puro, exato. Eu já tive a oportunidade de entrevistar outras pessoas de mercado. E sim, poxa, né? Quando a pessoa senta aqui na cadeira, você tá vindo de Jundiaí, cara. Você vem fazer essas coisas aqui, mas você tá vendo, você se prontificou a vir, né? A tá falando, se comunicando para as pessoas, dando a cara a tapa. Isso é muito importante, é muito legal, muito respeitoso. Mas tem gente que senta aqui, que algumas entrevistas que você faz, você pega algumas pessoas mais imprudentes em relação ao discurso, compra tudo, toma tudo de bolsa. Por mais que você, e aí eu vou entrar por mais que para você, como PJ, como pessoa jurídica, para sua empresa, para o IT, é importante o cara investir, eu tenho certeza que você não vai colocar o cara numa barca furada. Como, por exemplo, um produto que você vai ganhar um puta rebate na cabeça, mas um produto ruim que não vai atender o cara. Eu tenho certeza que você não vai falar, não, compra isso não, amigão, que isso vai te encilhar. A gente tem uma situação que é assim, a gente tem que alinhar a expectativa. Por isso que esse trabalho de planejamento é um negócio muito mais emocional, e o mercado é emocional, do que só fazer boleta. Né? Eu nunca gostei desse termo, vamos boletar. Cara, não é assim que funciona. Tira a boleta. Não é assim que funciona, para gerar corretagem e tal. Não, peraí.
Qual que é o projeto do Marco? Ele quer chegar aonde? De que forma? Ele quer transferir essa riqueza dele para os filhos? Como a gente vai construir isso? A partir daí, aqui na WIT, o assessor vai criar um plano de ação, vai te apresentar, você vai falar, pô, tá de acordo com o que eu quero. Beleza, então vamos usar alguns instrumentos no mercado financeiro. Quais instrumentos? Renda variável, renda fixa, previdência, seguro, tudo que a gente tem disponível. E aí a gente constrói junto, né? E é exatamente o que você falou. Se ele vai entrar em renda variável, ok, ele quer entrar, ele quer experimentar, mas tem que experimentar, tem que aprender com as pessoas certas. E aí a gente Rodrigão, a WIT é só para quem é milionário, quem tem muita grana? A gente Sucessão familiar? A gente tem um foco em alta renda. Mas o cara que tem pouca grana também, o cara consegue fazer uma transiçãozinha? O cara consegue. Não tô falando WIT, de modo geral, de mercado. Não, consegue. No mercado hoje democratizou, como a gente tinha falado. Hoje o mercado é para qualquer um. Eu acho que qualquer um. Desde, não menosprezando ninguém, mas o cara que trabalha de aplicativo no celular, até o cara multimilionário. Na nossa época não era assim. Quando a gente começou, era só para quem era muito rico para acessar. Isso é louco. Não é verdade? Não tinha duro. Imagina você falar para as pessoas, vamos comprar uma ação. Cara, isso é coisa para milionário. Hoje não. Hoje os nossos filhos, com 13, 14 anos, acessam o sistema e conseguem comprar uma ação, 2, 3. Nossa época não era assim. Então eu acho que... Fração de ação, né? Pois é. Que a ação é fracionada, não precisa comprar uma ação inteira. Você pode comprar uma ação, que é fracionada, menos do lote padrão de 100, você compra uma, né? Naquela época até dava, mas a gente não tinha acesso. Não. Hoje, o mercado está democratizado. Corretagem era cara, não tinha sistema. Quanto deixava uma pessoa que operava no volume? 10 mil reais por dia de corretagem. 10 mil reais por dia de corretagem. Hoje o cara paga corretagem de graça. Se o cara pagar 10 centavos de corretagem, ele reclama, 10 centavos. Exatamente. Então a coisa mudou realmente bastante. Democratizou muito. Mas quando você está falando de sucessão familiar, quero entrar nesse mérito aqui, assim, quando a pessoa procura, como funciona? Só para uma linha, o cara tem eu tenho uma empresa, eu tenho, sei lá, alguns X reais na conta e eu quero deixar isso para minha família, eu quero deixar isso para meus filhos. Como é essa trajetória? Como você envelopa isso? Você distribui em fundos? Fala um pouco aí. Vamos lá, você é o único dono da empresa, a gente tem algumas soluções. A gente tem que sentar e fazer eu falo que é meio que um médico, né? Uma anamnese mesmo, de entender a sua vida e e como você quer deixar isso. Quer transferir em vida, quer transferir pós-morte. Que jeito? Em vida, beleza. Então vamos traçar aqui um plano ao longo dos anos para transferir isso para os filhos. De que forma? Vou calcular ITCMD, que é os impostos que envolvem na doação, tá? Vou calcular imposto de renda, que é desde o preço que você pagou no teu imóvel até o valor que está agora. Então a parte imobiliária faz parte do teu patrimônio, eu tenho que fazer esse trabalho. Na WIT nós temos uma área de real estate para trabalhar sobre isso também, né? E aí eu construo esse plano, apresento para você, beleza, vamos fazer? Vamos. E aí a gente começa isso a fazer gradativamente. Eu não sei se eu quero fazer isso em vida, quero deixar o negócio resolvido. Aí vamos calcular o teu patrimônio, vamos supor, patrimônio de R$1 milhão, quanto vai custar isso se você morrer hoje? Né? Para eu fazer um inventário, eu vou gastar uns 14%, 15% em média. Então eu tenho que ter uma reserva disso para deixar para os meus filhos ou herdeiros, para que eles possam ter dinheiro para fazer o inventário. Já teve casos de patrimônios de 40, 50 milhões, que para fazer o inventário custava 5 milhões, 7 milhões, e a pessoa não tinha liquidez. E o pai não pode vender? Não tinha como vender, porque tinha que fazer o inventário. E aí, como é que faz? Aí o banco se aproveita da situação. Vai lá e empresta o dinheiro cobrando um juro absurdo, porque ele sabe que tinha patrimônio dos pais. Como garantia. Como garantia, empresta o dinheiro, até sair essa documentação demora quase um ano, e aí os herdeiros pagando. Tudo bem, vai receber a herança, só que gastou um dinheiro desnecessário. Então a gente pega essas pessoas, mostra essas alternativas, fala, olha, pelo menos o valor do inventário você tem que ter em liquidez. De que forma? Aí você usa as ferramentas. Então você tem o campo financeiro e o campo jurídico também alinhado. Nós temos uma área jurídica bem parruda lá para poder ajudar nisso aí. O jurídico dá uma diferença. Tem que ter. Senão não caminha junto. É um trabalho junto, tá? O planejamento sucessório, planejamento de vida. Como você boleta isso, Rodrigão? Você cobra a porcentagem é cobrado uma porcentagem que você... Na parte jurídica, tem os honorários advocatícios, né, que aí é um parceiro nosso. Sim. E na parte de investimentos,
a gente ganha via a XP, que hoje é a nossa parceira. Via os produtos, os investimentos e tal. Que ele vai ter esse mesmo custo se ele investir no banco ou na XP. Só que a XP repassa um pedaço para a gente na comissão. Entendi. Pô, legal, interessante, cara. Então essa parte aí, esse alinhamento jurídico é tão importante quanto a da parte financeira. O jurídico, o planejamento e o assessor. Você falou conjunto. Você falou uma coisa de banco, né? Banco tem, historicamente, né, a gente vem de uma essência, de um DNA, de que banco sempre está enforcando, né? E é normal, né? Mas diminuiu bastante, porque hoje as corretoras estão ampliando bastante a questão de produtos, mas há um tempo atrás, eu não sei a porcentagem, talvez você saiba, qual a porcentagem hoje da população que investe em corretora e investe em banco. Eu lembro que há um tempo atrás estava em média de 5% dos investimentos que são feitos, 5% através de corretoras. De corretoras. Os outros 95% estavam alocados nos principais bancos. Não mudou muita coisa. Ainda continua? Ainda continua. Esse desafio é um desafio educacional, de novo, por isso que eu acho que a educação é o principal motor para mudar isso, e a geração, né? As gerações dos nossos filhos já estão acessando corretoras como os nossos pais eventualmente não acessavam. Então, essa diferença ainda está bem grande, 95,5%, né? E o negócio do banco é risco, né, Kim? Eu acho que ele cobra tão caro porque ele assume um risco maior. É negócio. Business. Ó, tô conversando com o Rodrigo Antunes da WIT, já falando agora esse bloco, terminando de falar de sucessão familiar. Ele é especialista, a WIT é especialista nisso, mas também é um cara que tem uma bagagem gigantesca de mercado financeiro, do pregão Viva Voz. Tô fazendo esse disclaimer, porque eu tô indo pro comercial e voltamos em 2 minutinhos com a última parte, um papo, pelo menos para nós na gravação aqui, tá voando. Então, ó, 2 minutinhos que já voltamos com mais Conexão Mercados. Continue aí. Muito bem, estamos de volta no último bloco do Conexão Mercados com o meu amigo Rodrigo Antunes da WIT, aqui falando de mercado de investimento, sucessão familiar, que é a expertise hoje do nicho da WIT. Meu Rodrigo que tem já falou 2, 3 livros aqui, inclusive eu até depois, quando assistir o programa, eu vou assistir com papel e caneta na mão, para poder estar anotando os livros aqui, para poder estar replicando para as pessoas também, mesmo que eu não leia. Ô Rodrigo, eu queria falar um pouco do sentimento que você hoje tem do mercado, em relação a que caminho que o Brasil, que tamanho está na sua percepção, né, que está indo. Nós tivemos e aí vai entrar muito dessa questão da expertise da WIT. Nós tivemos uma mudança de governo que assustou muito o mercado financeiro pela falta de transparência nas decisões da equipe econômica, de quem seriam os principais ministros. E aí, normal, né? Onde a fumaça fogo, todo mundo começou a falar que vão bloquear, e aquelas histórias, muita gente começou a sair do país, alguns investimentos, começaram não sabia se ia taxar fortunas e até mesmo por questão fiscal. Passado aí esse período todo que a gente já tem do presidente Lula, qual a percepção e qual é o sentimento que você tem em relação aos seus clientes? Como eles estão lidando com isso? Eles acalmaram um pouco? Acham que agora o Brasil pode prosperar um pouquinho mais, já que a gente está tendo um semestre de 24 bem amarrado por conta lá fora? Fala um pouquinho do cenário aí da cabeça do investidor. A gente que tomou tanta porrada nesse mercado desde 93. Maria, cara, costa até larga. Cara, eu lembro muito 2002, que foi a primeira vez que o Lula ganhou. Carta aberta, tem que fazer a carta aberta. Então, mas no primeiro momento o dólar disparou. Máxima. Você lembra Bateu disso? Máxima. E aí, depois que ele fez a carta ao povo brasileiro, lembro bem, e ele falou aquilo tudo, e ele seguiu a cartilha que o Fernando Henrique tinha traçado no Plano Real, e as coisas começaram a andar. Eu falei, cara, vou morder minha língua. Não falando mal de político aqui, tá? Mas vou morder minha língua porque, as coisas começaram a andar bem, né? Então a gente viu que o primeiro ano do governo Lula foi fantástico. Foi fantástico. Foi bom. Tem o que falar, né? Por mais que você gosta ou não gosta dele, mas foi bom. Foi bom. Só que aí ele pegou um momento muito bom da economia mundial. Isso, e surfou essa onda. Ótimo. Né? Soube surfar. Esse é o detalhe. Importante. Ele aprendeu a ser político. Soube surfar. Ele aprendeu a ser político, né? Então,
E lá a gente percebeu que, eu acho que o estresse maior foi lá. Então agora, dessa vez que ele entrou, eu lembro que no domingo à noite, ele acabou a eleição, uns 8 clientes me ligaram. Porque assim... Sério? Porque assim, ligaram? você nesse negócio... Você é referência. Não só referência, mas você não tem horário, tá? Você é um médico da família no setor final. O cara quer ouvir o que você tem que falar. Você tava na pizza com as meninas lá, os caras ligaram. Minha mulher ficou brava comigo. Pô, qual é o nome dela? A Carla. Carla, tá? Beijo, Carla. Obrigado. E aí, pô, ligou uns 8 clientes, eu fiquei até quase 11 horas da noite tranquilizando, falando, explicando, e não, vai confiscar meu dinheiro e não sei o quê. Olha, eu acho muito pouco provável acontecer, a gente não pode afirmar nada, porque não sabemos a verdade, o que vai acontecer. Né? Mas assim, vamos com calma, Lula assumiu em 2002, a gente lembra bem, a gente já estava no mercado, então teve que ter esse trabalho essa experiência de ter passado o passado, que dá uma tranquilidade pro cara. Ajuda muito, ajuda muito. Mas mesmo assim, desses 8, teve um que levou uma bolada embora para os Estados Unidos, na segunda ou terça-feira. Você tá brincando? Ficou desesperado. Bolsonarista devia ser. Então, assim, normal. Paciência. Infelizmente, acabou perdendo dinheiro porque, assim, fez bom negócio. O dólar caiu, né? O dólar caiu, então ele levou com o dólar a 5,50 e foi para 4 e pouco, 4,90. Lembra disso? Então, só no câmbio, ele perdeu uns 20%. Toma uma troletada. Entendeu? Mas assim, ele vai assistir isso aqui, ele sabe quem é, né? Mas não foi por falta de aviso. Faz parte, mas está protegido, tá lá, a gente está aplicado lá em renda fixa lá, ok, né? Mas assim, é a experiência que a gente já vivenciou. Pelo menos já está pagando bem os juros lá, o renda fixa está pagando bem lá fora. Temos que nos conformar com isso. O que eu acho, cara? Eu acho que assim, o governo precisa de uma transparência maior, né? Ser um pouco mais mão firme. Em relação à parte fiscal. A parte fiscal já deu um problema grande agora em falar que não vai conseguir atingir, né, o superávit primário. Mas o mercado já engoliu. O mercado entendeu, mas não sei se engoliu ainda. Tanto que a bolsa não está andando. A bolsa não está andando. 130, 129, 130. Ok. Aí você vê uma agência de rating aí vir e dar uma classificada boa no Brasil. O que eu entendi aqui? Que ele foi transparente em avisar que não ia conseguir entregar a meta. Então a agência faz muito isso. Como é que está o grau de transparência dentro do governo? A agência entendeu que valia a pena dar o voto da dúvida ali para o governo. Particularmente eu acho que está caminhando de uma maneira não tão boa, tá? Mas o Brasil é cheio de oportunidades. Eu não acho que tem que sair daqui indo para o exterior, levar tudo para lá, porque aqui a gente tem pessoas muito boas e pessoas que vão lutar. A gente está vendo isso no Rio Grande do Sul. A mobilização que o Brasil está tendo para poder ajudar a turma de lá. Então eu acho que a questão tem muitos investidores na economia real que estão fazendo investimentos grandes no interior de São Paulo. A gente tem acompanhado de perto isso. Aí sai na mídia que tal fábrica está fechando, indo embora, mas está abrindo mais 2, 3. Né? Isso não sai na mídia. Então, eu acredito muito no país, né? Eu acho que tem possibilidades semestre melhor de melhora. A economia real, assim como a Selic, demora a sentir. O mercado financeiro ele tenta antecipar algumas coisas ali, mas 6 meses antes. 6 meses antes. Agora que caiu o juro, daqui 6 meses é que vai começar as coisas rodarem. E juro baixo, economia real roda. E a economia real, que de verdade, é o que gera riqueza no país. Legal, bacana esse ponto, esse pontuado da sua percepção. A gente sempre tenta, né, trazer com o convidado aqui que está participando do programa, até mesmo as pessoas que estão em casa, para ter uma noção, né? Tem muita gente um pouco assustada. Eu percebo que tem muita gente sem dinheiro, apertou tudo, porque já vinha se amarrando, né? 22 a gente teve a eleição, o mercado do Brasil parou por conta da eleição. Depois nós tivemos Copa do Mundo, que foi no final do ano. O Brasil parou mais ainda. Aí ficou 23 todinho, agora vai. E não, vai melhorar. Novo, tá? Governo novo, vamos pegar um ano. Então, eu tô vendo, eu falo, pelo menos os meus amigos que têm empresas, os meus amigos que têm negócios, muito amarrado, engessado, mas estão indo. Rodrigão, aproveitando aqui, já que essa sua acadêmica aqui vai ser muito bem explorado, eu queria finalizar, ou para a reta final do programa. Que pena que esse programa só tem 50 minutos, que pena. Mas quando a gente fala de finanças, comportamento, né, finança comportamental, minha visão, minha intuição é que é o seguinte,
Quando a gente fala de comportamento, está muito mais associado ao comportamento do mercado, a como o mercado se comporta mediante à frente uma notícia, a um juros alto nos Estados Unidos, a um juros baixo no Brasil, como é que o mercado tem acho que a finança comportamental ela está mais englobada nisso do que quando a gente fala de comportamento humano. Porque o comportamento humano ele é único, você é o único no mundo, eu sou único, o Rafa é único, cada um é exclusivo. Então eu vou assimilar e ter a minha sensibilidade e a minha ansiedade ou não, expectativa para os investimentos. Mas o mercado não, o mercado ele anda uniforme. A Bolsa dos Estados Unidos, a economia não vai cortar os juros se os indicadores não mostrarem que vai cortar os juros, vai continuar mais alto. E talvez seja até uma atitude inteligente do presidente do Banco Central americano lá, vai cortar para subir depois, né? Então, o que você entende hoje quando a gente fala de comportamento? Como é que você enxerga hoje, já que você deu aula em faculdade, teve frente de alunos e tem essa coisa de estar em frente falando com pessoas na WIT e também estar por trás e olhando o mercado. Então você está nas duas pontas. Hoje você é o broker, né? Você está ali atendendo o cliente na ponta e vendo o mercado. Então como você enxerga essa questão do comportamento, cara? O comportamento, a situação, os vieses comportamentais, né, das pessoas, o ir com a manada. Que você já teve um comportamento do cliente que vazou, né, quando teve eleição. Exato, mas consegui 7 tranquilizar. De 8 clientes, um foi embora, não teve jeito, mas 7 a gente conseguiu tranquilizar e ele, veja bem. E ele ficou, e esses que ficaram entenderam por que o que eu falei naquela época, né? Quando teve a eleição. Mas o que eu tenho sentido, tá, aqui, que esse comportamento, o comportamento das pessoas, na verdade, o comportamento do mercado é um reflexo do comportamento individual da maioria das pessoas, porque ele reflete a maioria das pessoas. Talvez não é o que eu concorde, não é o que você concorde, mas a maioria está acreditando naquilo. Por isso que a ação sobe ou a ação cai, né? Porque é um viés comportamental de estopar o fundo, etc. Tal. O que eu tenho percebido, que o comportamento das pessoas hoje tá sendo mais voltado para aprender mais sobre o mercado financeiro. Que aí a gente volta no início da nossa conversa. Isso eu acho muito legal, cara. Isso eu acho que é uma evolução boa para o nosso mercado, porque nenhum país no mundo que a gente fala de primeiro mundo, ele é primeiro mundo se não tiver um mercado de capitais bem desenvolvido. Isso eu li quando eu fiz faculdade e é verdade. Então, se as pessoas estão começando a querer aprender mais, desde o trade até sobe a régua. Essa percepção eu tenho. A maioria dos clientes que eu estou atendendo, principalmente os mais novos, os startups da vida. Para trader eu vejo isso aí. Cara, é fantástico isso. Isso é muito legal. Então eu acho que o amadurecimento do nosso mercado vai acontecer cada vez mais, porque essa geração que está vindo está se interessando mais pelo conhecimento. Então, e aí o comportamento do mercado vai melhorar. Eu penso isso. É legal, boa observação, excelente colocação. É aquela história, Rodrigão, você está na rua olhando, uma pessoa está olhando para cima, de 10 que passar, uma vai olhar. Se tem 2 olhando para cima, de 10 que passar, talvez 4. Agora, se tiver 5 olhando para cima, dos 10 que passar, os 10 olhando para cima. Eu lembro lá na Praça Antônio Prado, cara, que a gente, na hora do almoço a gente saía lá e os caras, desce daí. Daqui a pouco tinha um monte de gente. A gente saía e deixava o pessoal ficar olhando lá, cara. Você lembra disso? É verdade. É o comportamento, cara. Chegava o pessoal na hora do almoço, saía do pregão e ficava olhando para cima. Juntava uns 15 caras, desce daí. E aí parava o pessoal na rua, ficava olhando. Nossa, São Bento, lá lotado de gente. Aí o pessoal saía e deixava a turma olhando para cima. É o comportamento humano. Só tinha retardado naquele pregão. Só tinha, cara, só tinha. Mas olha, o José Carlos Branco, mais uma vez eu não canso de falar dele aqui, o Branco, para cuidar de 1.500 marmanjos naquele barril de pólvora, e ele falava, viu? Ele falou, já conversando com ele depois, ele falou, cara, você não sabe como era tenso para mim. Eu ia trabalhar cuidando de 1.500, aquele era um barril de pólvora, que explodia a qualquer momento. Você imagina, cara. Ele, coitado, ele tá bem fragilizado hoje, ele teve uns problemas, e eu até espero que esteja bem, até preciso falar com ele depois, mas... Isso nós estamos falando do pregão antes do pitch, né, Kim? Lembra disso? Era mais pilha ainda, porque era o floor mesmo ali. Nossa. Ali era só louco. Até arrepia, cara, de lembrar disso. Que era muito... É o seguinte, se estiver passando em Jundiaí em região, Jundiaí e região, se vira lá, passa na Witcher, você se vira lá. Rodrigo Antunes, o papo foi sensacional. Agradeço demais, viu? Obrigado pela sua participação. Cara,
Se você deixar algum recado final aí, fica à vontade. Não, eu que agradeço, a satisfação grande por você, por ver você, porque a gente sabe que nada veio de graça, nada veio fácil, principalmente para nós, né? Então é uma satisfação muito grande te ver aqui. Sempre que precisar, estaremos sempre aí às ordens. E você é convidado também de ir lá tomar um café lá em Jundiaí, você precisa entrar no programa, na programação ao vivo aqui, convidar, falar de mercado, poxa. Tô disponível aí, quando você precisar, estamos às ordens. Rodrigo Antunes da WIT foi o convidado de hoje. Essa gravação aqui fica sempre gravado no YouTube, então é o tipo do programa que vale muito a pena assistir de novo. Eu quero convidar você a assistir e agradecer a sua audiência. Nos vemos no próximo Conexão Mercados. Um grande abraço.